Oi pessoal, eu sou a professora Luzlete, vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. E para a gente começar a nossa aula, nós vamos abrir a nossa unidade, então o nosso livro lá no capítulo que nós vamos iniciar, que é o capítulo 2, que fica lá na página 194. Olha lá, esta é a nossa página de abertura, estão vendo? Então vamos observar aqui, o que a gente tem aqui? Uma paisagem, né? Uma paisagem de cidade, é o centro de uma cidade isso daqui? Não, né? Uma estrada, uma pista, né, rodoviária, uma estrada que vai levar a algum lugar, com certeza. Mas nessa paisagem a gente observa o quê? O que a gente tem aqui nessa paisagem, né? A gente tem aqui como se fosse, né, não um deserto, né, mas um descampado, né? Tá descampado. Lá na frente nós temos montanhas, né? Temos aqui algumas placas de trânsito, né? Olha lá, dizendo qual é a velocidade máxima que pode andar nessa pista. Não é porque essa pista parece assim não ser no centro da cidade, no meio da cidade, que eu posso andar com a velocidade que eu quiser, né? Não. Tem uma placa lá, ó, dizendo quantos quilômetros eu posso rodar nessa pista. Então eu posso andar até 60 quilômetros por hora. E tem uma outra placa importante aqui que diz assim, ó, atenção, cuidado, animais na pista. Será que esta placa tem relação com aquela ali? O que vocês acham? Será que tem alguma relação as duas placas? Será que uma placa está ali por causa da outra? O que vocês acham? Bem, as duas são placas de trânsito, né? As duas estão trazendo informações. E elas sim, elas têm uma relação. Por que eu só posso andar 60 km por hora nessa pista? Será que 60 km por hora é uma velocidade rápida ou uma velocidade lenta? Vamos pensar, 60 km por hora é a velocidade que se pode andar nas pistas dentro da cidade, normalmente, né? Algumas podem ser 70, mas a grande maioria é 60 e tem ainda alguns lugares que existem pistas que pedem para você andar 40 km por hora, né? Então vamos ver, que são as chamadas vias calmas, né? Então vamos pensar, 60 km por hora é uma velocidade boa, né? É uma velocidade que não é nem tão rápida e também não é tão lenta. Então é uma velocidade tranquila, certo? Por que eu só posso andar até 60 km por hora? Porque olha o que está dizendo aqui, ó. Atenção, cuidado, animais na pista. Porque provavelmente se eu estiver dirigindo a 60 km por hora e aparecer um animal na pista, eu tenho como o quê? Como frear, como desviar, como evitar um acidente, né? Tanto um acidente comigo quanto com o animal. Porque vocês vão dizer, primeiro que eu não tenho que atropelar animal nenhum, né, gente? A ideia é preservar os animais. Veja que essa estrada, ela passa num lugar que não é zona urbana. Então, muitos desses lugares têm animais que habitam essas regiões, né? Ali é o habitat natural daqueles animais. E por acaso, né? Ou claro, por acaso, modo de dizer, né? Mas pensando numa facilitação da sua vida, o homem criou uma estrada que passa no meio do lugar onde os animais residem para poder levar de um lugar ao outro. Mas ninguém vai matar os animais para poder passar a estrada, não é verdade? Os animais vão continuar morando ali. Só que será que o animal sabe diferenciar? Ah, isso aqui é uma estrada, esse aqui é o meu habitat natural? Não, o animal mora ali. Se o homem passou a estrada ali, o animal ele não vai saber que aquilo é uma estrada. Ele vai continuar circulando livremente por aquele ambiente. E nós, né, os seres humanos, que somos seres racionais e que vamos passar por esse ambiente onde estão esses animais, somos nós que temos que cuidar desses animais. Nós é que temos que reduzir a nossa velocidade, né, do carro para não cometer nenhum acidente, para não atropelar nenhum animal. Veja só, se eu atropelo um animal pequeno, vai ser um estrago. Se eu atropelar um animal grande, vai ser um estrago para tudo, para os animais e para o carro e para as pessoas que estão dentro do carro. Então eu tenho sim que reduzir a minha velocidade. Então aqui eu só posso andar 60 km por hora, porque se eu andar numa velocidade maior, eu posso sim causar um acidente, um atropelamento e um acidente até grave, não é verdade? Então vamos seguir aqui a nossa aula. E ele diz ali, então o que nós vamos trabalhar nesse capítulo? Olha lá, vamos trabalhar sobre meios de transporte e de comunicação.
Este capítulo apresentará os principais meios de transporte e de comunicação. Além disso, será destacada a importância desses elementos em nosso cotidiano e principalmente na conexão entre os diferentes lugares. Tanto os meios de transporte quanto os meios de comunicação, eles são importantíssimos porque eles fazem conexões entre os lugares distantes, lugares perto, próximos, né? Mas ele faz essa conexão, essa comunicação, tá certo? E olha só, quando eu tenho lá, aqui ó, na nossa imagem de abertura, eu tenho tanto meios de comunicação quanto meios de transporte. O meio de transporte aqui seria o carro. E de comunicação? As placas, né? Placas são meios de comunicação. Elas não trazem uma informação, elas não comunicam uma ideia, elas não dão um recado? Dão, elas dizem, olha, tem um animal na pista, dirija a 60 por hora. Não é verdade? Então vamos continuar ali. E aí, na nossa conversa observe as imagens com atenção. É possível perceber na paisagem diferentes elementos, certo ou errado? Certo, né? Eu tenho elementos naturais e elementos culturais, né? Os naturais são aqueles que não são construídos pelo homem. Então, os animais, a paisagem, né? As montanhas, né? O relevo, tipo de relevo mais plano, relevo mais elevado, né? As montanhas, essa paisagem aqui, são elementos naturais. Quem são os elementos culturais? Culturais são os elementos construídos pelo homem, né? Então, o carro, as placas. Então, eu tenho diferentes elementos, não tenho? Tenho. Então, vamos lá. Tenho vegetação, tenho animais. A segunda pergunta ó, que fala lá, que faz, né? Você consegue descrevê-las? Sim, conseguimos, acabamos de fazer isso, né? Descrevemos o que era cultural, o que era natural, descrevemos que existe uma paisagem, que existe carro, que existem animais, que existem placas. Sabe qual a função dos elementos que a compõem? Qual será que é a função ali daqueles elementos, né? Qual será que é a função do carro? Transportar pessoas, né? Ir de um lugar ao outro com mais rapidez. Porque eu posso ir caminhando também, não posso? Mas quanto tempo eu vou demorar caminhando se eu puder ir de carro? Né? As placas, elas têm uma função ali? Tem, de comunicar, de dizer, né? de alertar, de dar um recado. E aí pergunta lá, consegue identificar alguma possibilidade de ocorrer acidentes? Existe possibilidade de ocorrer acidentes aqui, gente? A possibilidade existe, né? Porque nós temos animais na pista. E às vezes você está lá dirigindo, né? E o animal surge de repente. Porque o que a gente conversou? O homem passou com a estrada no meio do habitat onde esses animais vivem. Então o animal ele vai continuar circulando normalmente por ali, né? Ele não vai parar e olhar para os dois lados para ver se vem vindo carro. Ele não vai atravessar com pressa porque o carro vem vindo. Não, né? Ele entende que aquela estrada é parte do ambiente dele, ele vai agir naturalmente. Nós é que temos que cuidar deles, né? Então, existe a possibilidade de acontecer um acidente? Existe. Como? Se eu não respeitar o que diz a placa, né? Se eu entrar nessa pista a toda velocidade e não levar em consideração isso, posso atropelar os animais, posso, na hora de desviar, furar um pneu, sofrer um tombamento do carro. É ou não é? Um capotamento do carro. Podem acontecer vários tipos de acidente. Eu posso realmente atropelar um animal grande, né? E também, além de matar o animal, sofrer acidente as pessoas que estão comigo no carro. Então, existe a possibilidade de acidente, não existe? Quando que existe? Se eu não respeitar a placa. Se eu respeitar a placa de sinalização, vão ocorrer acidentes? Muito provavelmente não, porque a função da placa é orientar os indivíduos que passam por ali para que nenhum acidente aconteça, né? Para que você termine a sua viagem bem. Aí nós vamos ali para o Conversa Vem. Estão vendo? Lá no Conversa Vem. Deixa eu virar a página do meu livro também, né? No Conversa Vem. Imagine que um dos animais da imagem das páginas de abertura atravesse a pista bem na hora que o carro está passando. Em sua opinião, o que o motorista deve fazer? Então vamos olhar ali de novo, né? O motorista está indo e de repente o animal passa na frente do carro. O que vocês acham que ele tem que fazer? Muito provavelmente
frear o carro, né? Pisar no freio. E é claro que se ele estiver andando a 60 por hora, vai ser muito mais fácil do que se ele estiver andando a 120, né? Então, frear ou o que, gente? Nessa pista que tá vazia aqui, ele também pode fazer uma outra coisa, que é o que? Desviar, né? Desviar do animal. Claro que se ele estiver dirigindo com atenção, porque a placa diz lá atenção, se ele não estiver distraído, né? Se ele estiver viajando com atenção, dirigindo com atenção, fica mais fácil dele desviar do animal, dele sair da pista, desviar o animal, não causar nenhum mal-estar, né? Nenhum atropelamento, ou simplesmente frear o carro, não é verdade? Então, agora a gente vai partir lá para a nossa tarefa de casa, que está lá na página 111 e 112 das nossas fichas de atividades. Deixa eu abrir lá também as minhas fichas. Olha lá, na página 111 e 112. Então, vamos para 111. Vamos lá, aqui, 111, olha lá. Então, diz o seguinte na nossa tarefa de casa. As leis e regras são muito importantes para garantir a segurança de todos. Então, as leis e as regras, elas existem para facilitar o convívio e para facilitar a vida de todas as pessoas. Observe as cenas e escreva qual regra está sendo respeitada ou desrespeitada, porque a regra existe para que as pessoas convivam bem, certo? Para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Mas será que todo mundo respeita as leis? Deveriam, né? Mas não respeitam. Tem aqueles que desrespeitam as leis e aí acabam criando problemas, né? Para si e para outras pessoas. Então aqui vão ter imagens em que as pessoas vão estar respeitando, mas também vão ter aquelas em que as pessoas vão estar desrespeitando as regras, as leis. Então vocês vão ter que escrever, observar e dizer o que está sendo respeitado, o que está sendo desrespeitado nessas cenas, né? Então olha ali a primeira, né? A primeira a gente tem um menino, né? Um estudante atravessando a rua na faixa de pedestres, né? Tá lá o sinal vermelho, né? Indicando que quem tem que parar? Indicando que o carro tem que parar. O carro está lá parado, bem antes da faixa de pedestre, né? Esperando o menino passar. Então o que está sendo respeitado ali? Né? Na segunda imagem, olha lá, né? A gente tem uma família lá no carro, né? Todo mundo com cinto de segurança, o bebê lá na cadeirinha, né? De transporte também com cinto de segurança. Vamos seguir. Daí aqui a gente tem uma pessoa, né? Dirigindo a sua motocicleta, né? Será que ela está respeitando as regras? O que vocês acham? Tem que analisar bem a imagem, por isso que diz, né, que tem que observar bem a imagem, né, para ver se ela está fazendo correto ou incorreto. E aqui, olha lá o que acontece, né? Temos dois carros que se chocaram, mesmo tendo o sinaleiro. Tá certo? Então, essa é a tarefinha de casa e eu encontro vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando sobre meios de transporte. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.